Band, é isso aí. O nosso assunto agora interessa muito os moradores aqui de Porto Alegre. Nós falamos ontem aqui no programa que a Redenção, um dos locais preferidos dos moradores da capital, vai passar por uma grande revitalização. Além disso, propostas para melhorar a estrutura do mercado público de Porto Alegre também já estão sendo discutidas. Para falar mais sobre isso, eu recebo dois secretários aqui, o secretário de Serviços Urbanos e Parcerias Estratégicas, o Ramiro Rosário e o Thiago Ribeiro, os dois da Prefeitura aqui de Porto Alegre. Essa dobradinha aqui, muito obrigada pela presença de vocês. Obrigado, Gabriela. Que agradeço, Gabi. Bom estar de novo aqui no RS Acontece. Sempre são bem-vindos, né, secretário? Vamos começar pela Redenção aí, que é um ponto turístico, que todo mundo adora. Já tivemos algumas melhorias, começaram ontem, né? São quase 4 milhões de reais de investimento. Quais são os próximos passos agora? Exatamente, Gabi. Bom, primeiro o Porto Alegrense tem essa relação com os verdes, com os espaços urbanos muito diferenciada. O Porto Alegrense gosta de conviver a céu aberto, no inverno gosta de ir para os parques, tomar um chimarrão, comer uma bergamota, e no verão também aproveita, né, quem fica na cidade, quem permanece para o trabalho, acaba aproveitando para poder curtir com a família, levar os amigos para esses ambientes. E a bem da verdade, há muito tempo os nossos espaços públicos careciam da atenção devida. Para que a gente tenha uma noção, Porto Alegre, ao longo de toda a sua história, nunca teve um serviço terceirizado, Thiago, para manutenção de equipamentos de parques e praças. Equipamentos como bancos, brinquedos, quadras esportivas, o passeio, enfim, todos aqueles pontos que transformam um local público efetivamente agradável ao público. A gestão marquesa fez a primeira terceirização. Contratou uma empresa terceirizada, especializada na manutenção desse tipo de equipamento e anunciou aí um investimento gigantesco, histórico para a nossa cidade, de quase 25 milhões de reais ao longo dos próximos 12 meses, para que a gente possa fazer a manutenção de parques e praças em todas as regiões de Porto Alegre. Na Redenção, especificamente, o nosso Parque Farroupilha, ali nós temos um investimento tanto de recursos públicos, deste contrato da Secretaria de Serviços Urbanos, em parceria com a Secretaria do Meio Ambiente e Sustentabilidade, e também temos um investimento de uma contrapartida da Cirela, que vai ali colocar cerca de 3 milhões e 300 mil reais para fazer uma completa revitalização da nossa Redenção. Desde o passeio, as calçadas, o eixo principal, o eixo central que liga a Fonte Luminosa ao monumento ao Expedicionário. A Fonte Luminosa também passará a funcionar, né? Ela que sempre foi alvo, infelizmente, de vandalismo, agora contará inclusive com equipamento antifurto para evitar que esse tipo de coisa aconteça novamente e que possa resgatar essa autoestima e o orgulho do porto-alegrense pela sua cidade. O Parque Ramiro Souto, que fica dentro da Redenção, que é aquele complexo esportivo, também vai passar por uma ampla revitalização das quadras esportivas, das suas telas, os bancos, os brinquedos, enfim. Entregaremos aí até o Natal um pacotão, um parque totalmente revitalizado para a população. Começou já ontem alguns serviços. Qual é o próximo? Quem passar por lá agora pelos próximos dias vai enxergar o que sendo feito? Hoje pela manhã eu passei por lá e enxerguei as equipes e os trabalhos começaram ontem. Hoje as equipes seguem trabalhando no entorno do monumento ao Expedicionário, naquele passeio de pedras portuguesas, que é tombado, inclusive, e é bem complexo de ser feito. Tem que ser colocada pedra a pedra manualmente, porque não se pode ali colocar, por exemplo, cimento para fazer a liga, né, justamente por ser tombado. Os bancos também já estão recebendo a revitalização. Quem passar pela Redenção já vai observar as equipes trabalhando. Bom, vocês têm pastas diferentes, mas tem um assunto que os une, que é a questão da iluminação pública. A gente acompanhou aqui o leilão histórico lá em São Paulo, da PPP, da Iluminação Pública de Porto Alegre, que fase que se encontra agora. Aliás, a iluminação também é algo muito importante, que vai trazer mais segurança para quem quiser caminhar ali pela Redenção pelos próximos dias, enfim, pelos próximos meses. Estamos na fase de habilitação, é isso, secretário Thiago? Isso, a gente teve o resultado da habilitação há cerca de 10 dias, a primeira colocada foi habilitada. Nisso a gente abre na sequência prazo para recursos, né, da segunda colocada, enfim, das outras participantes. A gente recebeu um recurso questionando a habilitação da primeira colocada. Já recebemos as respostas da primeira colocada, justificando o porquê que ela deve sim ser habilitada. E agora, na semana que vem, a gente deve ter o resultado final da habilitação, já contabilizando esses recursos. E aí, uma vez confirmada a habilitação dessa primeira colocada, a gente parte para a fase, de fato, de homologação do certame licitatório e assinatura do contrato. Essa iluminação vai estar nova lá na Redenção. Exatamente. Todos os parques e praças de Porto Alegre receberão também a nova iluminação LED, que amplia em cerca de 3 vezes a percepção dos objetos à noite,
facilitando e melhorando as questões de embelezamento da cidade, segurança pública, né? E nós identificamos que um dos maiores acertos da gestão marquesã foi a criação de uma Secretaria de Parcerias Estratégicas, porque se buscou pessoas do Brasil inteiro, pessoas que já atuavam tanto no setor público quanto no setor privado, na área de PPPs, desestatização, concessões, né? O secretário Tiago é uma dessas pessoas que está colaborando muito para que Porto Alegre possa quebrar paradigmas. A nossa cidade e o estado do Rio Grande do Sul como um todo não tem a tradição de realizar PPPs e concessões. A PPP de iluminação pública é a primeira da história do Rio Grande do Sul. E o que ela significa em termos práticos para as pessoas? Que é isso que todo mundo também quer saber. O que vai mudar na cidade? Toda a cidade, a partir do momento da assinatura do contrato, num prazo de 2 anos, será modernizada para a tecnologia LED, seguindo todos os conceitos e padrões internacionais de qualidade da iluminação. Todas as ruas, portanto, do bairro mais simples ao bairro mais nobre, receberão a nova tecnologia e também o novo parceiro, né? O consórcio vencedor da PPP ficará responsável por um período de 20 anos em fazer a manutenção desse parque de iluminação. É importante só, completando, secretário Ramiro, né, são mais de 280 milhões previstos ao longo desses 20 anos de contrato. Desses 280 milhões, cerca da metade deles serão aplicados justamente nos primeiros 24 meses, que é justamente onde vai se concentrar a renovação de todo o parque de iluminação pública. É um investimento que, se fosse feito diretamente pela Prefeitura, pelas restrições fiscais da Prefeitura e por todos os trâmites que nós precisamos seguir para cada contratação pública, a nossa estimativa é que levariam pelo menos 10 anos para a gente fazer toda a renovação que a concessionária poderá fazer em apenas 24 meses. Ontem, secretário Tiago, nós falamos do mercado público aqui no RS Acontece e, enfim, tivemos uma visão dos permissionários que participaram da audiência pública. Que pé que tá? Existe uma falha de comunicação entre a Prefeitura e os permissionários? Olha, Gabriela, é interessante aí o tema do mercado, porque de alguma forma ele conversa com essa dificuldade que nós temos, que o secretário Ramiro levantou na iluminação pública, que é de viabilizar parcerias entre a iniciativa privada de um lado e o poder público de outro. E nós entendemos, e acho que é muito bom para o espírito democrático, que opositores se coloquem, né, os argumentos contrários ou a favor do tema. O problema, e eu acho que o mercado é o grande exemplo disso atualmente, é quando determinados grupos políticos se utilizam da desinformação de camadas mais populares da sociedade para tentar vender como catastrófico algo que vai trazer o bem para aquela população. E aí eles fazem isso com um ideal político-eleitoral por trás e acabam prejudicando a população que poderia ser beneficiada por um projeto de concessão como o mercado público. Aí só para passar algumas linhas gerais, né? A gente terminou ontem o período de consulta pública com a audiência pública ali no Araújo Viana. A gente recebeu mais de 50 contribuições ao longo desse período, que a gente iniciou em 19 de setembro. E agora o nosso momento é de, com base nessas contribuições, refinar o nosso modelo para melhorar e buscar atender todos os anseios ali que fazem parte da busca por um melhor mercado público. O nosso modelo inicial, que é esse que estava em consulta pública até ontem, ele previa um total de cerca de 40 milhões de investimento de capital em melhorias do mercado, isso passando desde a restauração da fachada, uma nova subestação de energia, para minimizar riscos como o do incêndio que aconteceu em 2013 ali, uma nova rede hidrossanitária para o mercado, tudo isso privilegiando uma infraestrutura melhor para toda a população, com acesso público, da mesma forma como é hoje. Existe, por exemplo, ali uma questão muito forte da matriz de religião de matriz africana, com o assentamento do Bará bem no centro do mercado. Ele também vai ser absolutamente preservado neste novo modelo de concessão. Era um questionamento muito das pessoas. Exatamente. Houve fake news em volta disso. Houve fake news em relação a isso. Houve fake news de que o mercado seria transformado num shopping, quando na verdade no nosso material do edital estarão previstas todas as atividades que poderão ser contempladas ali, secretário Ramiro, preservando a tradição do mercado público de Porto Alegre. Uma outra, em verdade, que está sendo dita é que já haveria uma venda negociada para uma rede de supermercados de Porto Alegre, que assumiria o mercado público e transformaria aquilo num grande supermercado, numa loja de conveniências. Também é uma absoluta, em verdade, né? Mas infelizmente as pessoas elas não têm a responsabilidade com o público, com a população, com aqueles mesmos eleitores para os quais elas vão pedir votos no ano que vem,
e espalham inverdades que dificultam o processo democrático, dificultam a construção de um modelo que seja melhor para Porto Alegre. Eu tive mais de uma dezena de reuniões ao longo das últimas 3 semanas com a Associação dos Permissionários. Se houve um grupo entre todos esses que recebeu plena guarida em termos de abertura de diálogo, de audição das dúvidas, de explicação do que o modelo prevê, foi exatamente a Associação dos Permissionários. Por isso que, particularmente, eu fiquei muito frustrado quando eu vi ontem, estava assistindo o seu programa, e quando eu vi ontem aquele tipo de colocação, porque ela não condiz com o trabalho que nós estamos fazendo, e alguns permissionários reconhecem isso, é importante que se enfatize isso, o trabalho que nós estamos fazendo de diálogo, justamente buscando a melhor solução para todos, que de um lado contribua para que o mercado público ofereça à população produtos bons, a preços acessíveis, em um local que seja também agradável de se visitar. Eu já, por exemplo, ouvi de pessoas que receberam parentes aqui no fim de semana, queriam levar para almoçar no mercado público, mas o mercado público estava fechado no domingo. Então, entre outras coisas, por exemplo, nosso modelo prevê a possibilidade de abertura aos domingos no sistema de rodízio entre os lojistas. Então, é uma série de melhoramentos que, se bem explicados para a população, de maneira honesta, de maneira que respeite o que de fato está escrito nas nossas minutas, a gente tem certeza que o apoio a esse tipo de modelo, com uma gestão mais eficiente, será maciço. Agora, realmente não contribui em nada para o debate que o tema seja raptado por grupos que não estão interessados no maior interesse público. Exato, a concessão da gestão do mercado público à iniciativa privada, ela retira as amarras próprias do poder público que acabam dificultando ou então deixando um vasto espaço de tempo para poder fazer melhorias em infraestrutura, melhorias em serviços, né? É sabido, o poder público, para trocar uma lâmpada, precisa fazer uma licitação, precisa ter uma empresa terceirizada. A gestão mais profissional do mercado público, né, pela iniciativa privada, mantendo a essencialidade do mercado, mantendo aquilo que o mercado que é a alma e o coração de Porto Alegre. Isso vai ser muito melhor para todos os porto-alegrenses, melhor para quem nos visita, e a gente vai ter muito mais orgulho do que já tem hoje de levar os nossos visitantes e turistas lá no Centro Histórico. Secretários, gostaríamos de ficar mais tempo conversando sobre a situação e as melhorias, as transformações de Porto Alegre, mas o nosso tempo está acabando. E a nossa função aqui, como jornalismo, é trazer os dois lados, trazer sempre os lados da história, todos os lados. Então, por isso que a gente trouxe vocês hoje, em especial o secretário Thiago. Agradeço muito a vinda de vocês aqui. Venham sempre nos trazer novidades, coisas boas para Porto Alegre, que é isso que a gente quer. No fim, todo mundo quer Porto Alegre boa de se viver. Obrigada pela presença de vocês. Ficamos sempre à disposição. Nós que agradecemos e é um prazer servir a Porto Alegre também. E olha só.